Olá, futuros colegas, bem-vindos à nossa aula de hoje. É excelente ter todos vocês aqui. O nosso foco agora é na psicologia médica e nós vamos estabelecer logo de cara um alicerce fundamental para a prática clínica de vocês. A gente precisa entender que aquele comportamento anormal que vemos no consultório, no hospital, ele não surge do nada, tá? Ele é, na essência, uma questão estrutural, ligada a como o paciente percebe e memoriza as coisas. Como profissionais da saúde, entender a engrenagem por trás dos pensamentos de quem a gente atende é tão absolutamente crucial quanto entender a anatomia física do corpo. Bom, pensem comigo nessa situação clínica. A gente frequentemente vê o mesmíssimo diagnóstico transmitido exatamente com as mesmas palavras gerar reações completamente opostas em dois pacientes diferentes, sabe? Um deles olha para aquilo como um desafio a ser superado, enquanto o outro entra num desespero imediato. Então, por que isso acontece? A resposta para esse mistério não está só no que o médico falou, mas na mecânica cognitiva de como a mente de cada um processou aquela informação ali na hora. E para desvendar essa arquitetura mental, a nossa rota de hoje vai ser super direta. Vamos começar com a premissa cognitiva, depois passamos para os 3 estágios da memória, entramos na famosa teoria da rede associativa, aplicamos a atenção seletiva na prática clínica e, para fechar, a gente amarra tudo no ciclo do comportamento. Começando então pelo ponto 1, a premissa cognitiva. O nosso objetivo aqui é rastrear a raiz daqueles pensamentos distorcidos que aparecem toda hora na clínica. A essência de tudo isso é que o comportamento anormal não é um acidente, não é aleatório. Ele resulta de pequenas falhas no processo de como o paciente percebe, armazena e recupera uma informação. Pense assim, se tem um erro no que a pessoa vê e no que ela lembra, a visão de mundo inteira dela fica distorcida. E aqui vai uma dica de ouro para a prática de vocês. A intervenção biológica, como entrar com uma medicação, é o que vai dar àquele paciente a estabilidade de humor que ele precisa. É essa base biológica estável que vai permitir que a gente, depois, trabalhe a modificação dessas crenças disfuncionais para conseguir uma melhora que realmente dure. Vamos para a parte 2, os 3 estágios da memória. Vamos ver exatamente como o cérebro lida com a informação enquanto vocês estão lá conversando com o paciente. A informação ela segue meio que uma linha de montagem em 3 passos. Para a fala de vocês ter algum impacto ao longo prazo, ela precisa obrigatoriamente sobreviver a essa arquitetura. Vai da entrada sensorial super rápida para o processamento de curto prazo até chegar no armazenamento duradouro. Vamos dissecar isso rapidinho. O primeiríssimo contato acontece na memória sensorial. Tudo que o paciente escuta e vê na sala entra aqui, mas é super efêmero. Dura no máximo uns 2 segundos. É como se fosse um flash fotográfico, sabe? A imensa maioria da informação simplesmente desaparece instantaneamente. E a grande sacada é, o que é que sobrevive a esse flash? Bom, o que vai chamar a atenção depende inteiramente de qual rede mental daquela pessoa está ativada naquele exato milissegundo. Aí o que consegue sobreviver a esse flash cai na memória de curta duração, que é a nossa mesa de trabalho mental. Ela é pequena, segura só uns 7 blocos de informação por alguns segundinhos. É aqui que o cérebro sua a camisa, tentando conectar o que é novo com o que a gente já sabe. Se essa conexão for bem sucedida, a informação viaja lá para a memória de longa duração, que é o nosso disco rígido gigante. Lá, tudo fica guardadinho fora do alcance da nossa consciência, só esperando a hora de ser usado. O que nos leva ao ponto 3, a teoria da rede associativa. Porque o sucesso de guardar ou buscar uma informação depende de como esses arquivos estão arrumados lá dentro. O cérebro da gente não guarda dados em gavetas separadas. Ele tece umas teias super complexas. Vamos pegar um exemplo de atendimento clínico. Imagina a palavra hospital. Para um paciente, esse nó de memória se liga na hora a uma rede de cura, alívio, cuidado médico. Mas para outro paciente, essa mesma palavra aciona uma teia inteira de dor, trauma ou perda familiar. E essa energia negativa, puxada por essa rede específica, que vai ditar se ele vai colaborar com o tratamento ou fugir de vocês. E essa teoria se segura em 4 pilares fundamentais. Primeiro, os clusters, ou aglomerados. Uma memória nunca é só um fato gelado. Ela vem empacotada com cheiros, imagens e emoções intensas. Segundo, a ativação, que é o que solta aquele nosso fluxo de consciência que não para nunca. Terceiro, o priming, que faz com que os caminhos mentais que a gente usa muito virem umas rodovias asfaltadas, super fáceis de passar. E o quarto, que é a ativação automática, lembrando a gente de que o pensamento é um fluxo contínuo. Ninguém consegue simplesmente falar, vou desligar essa rede mental agora e parar de pensar.
Eu quero que a gente preste muita atenção nesse conceito de priming, porque ele é o divisor de águas na clínica. Pensem no priming com uma metáfora bem do dia a dia. Se a sua rede mental de comida recebe o priming da fome, você começa a ver todos os restaurantes e lanchonetes na rua com um baita destaque e fica magicamente cego para os postos de gasolina. Ou seja, o priming ajusta a lente com a qual o seu paciente está enxergando a consulta. Vamos então para a parte 4, a atenção seletiva na prática. Como essa mecânica toda se traduz em um paciente real de carne e osso. Olha só que interessante a diferença desses dois casos práticos. Um paciente que chega no consultório com uma rede de doença ativada pelo priming, ele vai amplificar cada microfisgada do próprio corpo. Ele filtra o mundo pela lente do medo e uma gastrite vira rapidamente um sinal de um tumor incurável na cabeça dele. Por outro lado, pensa num paciente com ansiedade e uma rede de inadequação bombando. Ele vai a uma festa, tem 20 conversas maravilhosas, mas quando vai dormir, ele só lembra da única piada sem graça que ele contou. A atenção deles foi totalmente sequestrada pela rede que já estava ativada. E chegamos na parte 5, o ciclo do comportamento, porque a atenção seletiva não para nela mesma. Onde a atenção foca, o comportamento vai atrás. Este é o grande modelo dos teóricos cognitivos, traçando aquela rota direta da infância até a cadeira de seu consultório. Funciona assim. As experiências lá de trás formam as primeiras redes na cabeça do paciente. Essas redes passam a guiar o que ele pensa seletivamente do mundo. Essa atenção seletiva vira o combustível para os pensamentos diários. E, no fim das contas, são esses pensamentos que vão ditar o comportamento final dele, seja um comportamento superfuncional ou completamente anormal. É um efeito dominó cognitivo. Vejam esse exemplo clássico de profecia autorrealizável. No tempo 1, o paciente processa uma cara feia aleatória na rua e, por causa do priming dele, pensa, estão me rejeitando. No tempo 2, movido por esse erro de interpretação, ele já chega na defensiva, agindo de forma meio hostil com os amigos. E no tempo 3, os amigos percebem a hostilidade, se afastam e ele sofre uma rejeição real. Aquela percepção distorcida lá do início fabricou fisicamente o pior pesadelo daquele paciente. Então, fica essa provocação para vocês, futuros clínicos, porque a mesma pessoa pode olhar para um exame alterado e entrar em pânico hoje, mas, daqui a uns meses, olhar para a mesma coisa com uma baita resiliência. A resposta é fascinante. Depende exclusivamente de qual rede de memória está com mais priming, mais força naquele instante. E, pessoal, é essa maleabilidade que traz toda a esperança para o tratamento. É o que permite a gente ajudar a treinar o paciente para ativar redes mais saudáveis. Esse princípio tem que virar um mantra na visão de tratamento de vocês. A gente entra com a biologia, a medicação e os cuidados psiquiátricos para dar uma segurada no humor, certo? Mas isso é para preparar o terreno. A medicação acalma o incêndio para que, junto com a terapia, a gente consiga acessar a mente do paciente e reescrever essas rotas disfuncionais. É só assim que a gente promove uma mudança que não vai evaporar na primeira crise. E nós vamos encerrar a aula de hoje com essa pergunta para vocês levarem para casa. Se os diagnósticos e as conversas nunca são puramente objetivos, mas sim ecos das memórias de cada um, como é que isso muda a forma como nós vamos escutar o próximo paciente na triagem? Usem essa ciência da cognição a favor de vocês, identifiquem essas redes e comecem a construir bases mais saudáveis com as pessoas que confiam no trabalho de vocês. Muito obrigado por acompanharem nossa explicação e até a próxima!